Então, para a gente avançar um pouco, de novo... Esse sítio maravilhoso, né? Sim, esse é o sítio Abreu e Garcia, que talvez seja o sítio... É o garoto propaganda do projeto Paisagens Dia do Sul. Ele é uma praça de cerimônia, né? É popularmente chamado danceiro, né? Os danceiros, eles aparecem a partir do ano 1000, né, naquele momento de grande crescimento populacional, e está vinculado ao crescimento da araucária, e a gente acredita que esses tipos de monumentos sejam, então, uma resposta interna, né, para tentar criar, fomentar lideranças para frear o avanço dos Guarani. Essa é uma imagem da escavação de 2014. O sítio, ele tem essa mureta em terra, né, circular, são 50 metros de diâmetro, né, que tem esse círculo, e dentro daí dessa praça, né, tem dois montículos, um bem grande, com 10 metros de diâmetro, e ele tem 1,5 metro de altura. Um pouco para oeste tem outro montículo, um pouco menor, tá? Então, a gente fez escavações aqui em 2014 e 2015. Esse sítio, na verdade, ele tem 3 componentes. Acho que eu tenho uma imagem depois que mostra os 3 componentes. Ele tem mais um montículo e tem uma casa subterrânea associadas a essa grande estrutura. A gente fez essas escavações aqui no montículo, cortando o que a gente chama de anel, que é a mureta essa, né, o anel. Fez escavações entre o montículo e o anel, fez escavações dos 2 montículos, e fez escavações do lado de fora também do anel. Tá? A gente percebeu coisas muito interessantes. Entre a mureta e o montículo, parece que o sítio arqueológico foi varrido, não tem objeto nenhum. Tá? Todas essas escavações aqui externas, assim, elas não apresentam nenhum objeto, nada, absolutamente nada. Aí vão aparecer objetos, e aí os cremados, né, aparecem dentro do montículo, né, tanto lá naquele como nesse aqui. E aqui nessa trincheira, que tem 9 metros de comprimento, se eu não me engano, os objetos começam a aparecer só do lado de fora. Nesse pedacinho que tem aqui do lado de fora, é que começa a aparecer cerâmica. E as escavações que a gente fez, que não está aqui nessa imagem, mas no próximo slide aparece, aqui do lado, perto dessa árvore aqui, aparecem uma série de objetos cerâmicos e cadeirinhas e coisa e tal. Como se existissem pessoas do lado de fora, né, desse círculo, assistindo a cerimônia que estava acontecendo dentro do círculo. Então, existe uma separação, as pessoas que estão dentro do círculo, participando da cerimônia, fazendo a cerimônia, sendo a cerimônia, e as pessoas que estão do lado de fora, assistindo a cerimônia. Então, percebam que existe uma divisão aí social, quem está dentro e quem está fora. E a gente pode fazer paralelos com outros lugares do mundo, em que existe esse mesmo tipo de fenômeno. Um lugar que todo mundo já ouviu falar é Stonehenge, por exemplo, né, que é um círculo de pedra, tem o círculo de avala também, né, o ditch, e pessoas que ficam do lado de fora e as pessoas que estão do lado de dentro. As pessoas que fazem a cerimônia, participam da cerimônia, e as pessoas que estão do lado de fora. Então, o surgimento dessa marca arquitetônica, ela representa uma série de mudanças sociológicas e cosmológicas. O tipo de arquitetura, ele é muito variável, tá? Não são só círculos. Nessa imagem da esquerda aqui, vocês conseguem ver que existem uma série de formatos. Tá? Tem o círculo, mas tem alguns que são retangulares, tem alguns que têm formas compostas, um círculo grudado no outro, às vezes são 3 círculos e por aí vai. Tá? Aqui uma outra imagem dele, daí do chão, né? Aquela era uma imagem aérea, essa é uma imagem do chão, para vocês terem um pouco da noção do lugar em que está esse sítio arqueológico, esse cemitério, ou essa praça de cerimônia. Ele está no topo de um morro, que tem uma ampla visão da paisagem para oeste, para norte e para leste. A cerimônia que acontecia aí, ela tinha fogo. Então, eu gostaria que vocês imaginassem uma cerimônia com fogo acontecendo aí, a fumaça sendo feita num topo de morro. Todas as pessoas que estão nesse horizonte poderiam ver essa cerimônia acontecendo. Não necessariamente ver a cerimônia, mas ver que ela está acontecendo por causa da fumaça. E se ela acontecesse durante a noite, poderiam ver pela luminosidade do fogo que estivesse acontecendo aí. Então, estar num topo de morro, e normalmente esses sítios estão nos morros mais altos das regiões, uma construção de paisagem representa um poderio sobre todo esse campo de visão. Né? Todos que estão nesse campo de visão podem ver o
que esse lugar representa. Sem dúvida, nesse campo de visão tem uma série de aldeias de casas subterrâneas. A gente tem elas mapeadas, na verdade, tá? Então, são lugares que podem ver o que está acontecendo aí. A gente poderia falar em cerimônias sendo transmitidas. Não é via televisão, não é via satélite, mas, enfim, tu tem uma transmissão dessa cerimônia que está acontecendo. E aí, grudando com o que a Cris perguntou antes, né, uma transmissão do poder que emana desse lugar, né? É linda, assim, a foto, né? Essa foto foi feita no equinócio, em 2015, o equinócio de março. A gente estava numa parada astronômica, de querer fazer conexões com a astronomia, mas não rendeu nada, nem com solstício, nem com equinócio. A gente tenta de todas as formas, né? Essa imagem aí, a gente tem o sítio inteiro, tá? Essa é uma imagem de LiDAR. O José Iriarte, que é um dos coordenadores do projeto, ele tem um projeto na Amazônia, na verdade já encerrou, que é o PEST, e que eles fizeram um mapeamento dos geoglifos dentro da floresta amazônica com um sensor LiDAR que foi adquirido por eles, né, pelo projeto PEST da Amazônia, e com auxílio do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desenvolveu o VANT e coisa e tal, para poder voar na Amazônia com maior autonomia. Então, essa parafernália tecnológica foi trazida para Santa Catarina e foram feitas imagens de LiDAR em Santa Catarina. Só para explicar para o pessoal que não sabe o que é o LiDAR, né, basicamente um laser que ele vem de cima, né, de qualquer objeto voador, né, pode ser até um avião, pode ser não sei se os drones também conseguem fazer isso, não sei qual que é o tamanho necessário, mas enfim, né, eu sei que os aviões conseguem fazer isso muito bem, que é basicamente um laser, né, de um equipamento que vai para o solo, ele atravessa, né, florestas até densas e volta com basicamente aquilo que você tem na superfície. E você consegue identificar estruturas mesmo embaixo de grandes florestas, né? Tem vários sítios arqueológicos importantes que foram descobertos assim, né? Como próprios geoglifos, né? Em várias áreas de mata, de florestas densas ao redor do mundo, até cidades inteiras, né? Cidades bem antigas, né? Tem aquele exemplo lá da cidade perto de Angkor Wat, no Camboja, né? É uma tecnologia muito interessante que tem sido utilizada bastante nos últimos anos. Sim, é fenomenal, é fenomenal. Por exemplo, nessa imagem... Eu vi umas imagens, não sei se é essas que o professor Rafael se refere, mas tem imagens que mostram que os da Amazônia, no caso, eles são interligados, né? Muitos deles, eles têm uma ligação entre um e outro, e só com essas imagens foi possível verificar essas ligações entre um sítio e outro. Sim, como se fossem estradas entre um e outro, né? Isso. É porque o laser, ele implica numa topografia, numa microtopografia, vamos dizer, de altíssima resolução, né? Coisa que nenhuma estação total vai conseguir fazer, porque a estação total é o olho humano, né? Aqui nessa imagem, por exemplo, não sei se vocês conseguem perceber, o pessoal consegue ver essas linhas retas aqui, ó. Essas linhas retas, plantação de uva, são as videiras, tá? Então tu consegue ver todas as videiras ali, e o sítio arqueológico está do lado delas. Tem aquele grande círculo de 50 metros de diâmetro, os 2 montículos, à direita, em direção a sudeste, né? Tem um outro montículo aqui, e aí à esquerda, a noroeste, tem uma casa subterrânea, aqui em cima, isolada. Então, esse sítio, ele tem esses 3 componentes que estão alinhados. Tá? Se tu pegar aqui o centro desse montículo, o centro da grande estrutura e a casa subterrânea, todos eles estão alinhados. Se é um alinhamento que tem a ver com o solstício de inverno, ou se é um alinhamento que tem a ver com a vertente da colina, a gente nunca vai saber. Tá? Existem outros sítios desse tipo que também têm alinhamentos, só que são alinhamentos muito desordenados. Ora é leste-oeste, ora é norte-sul, ora tem a ver com solstício de inverno, ora tem a ver com solstício de verão. Então, a gente não tem ainda muita precisão do que representariam esses alinhamentos. Tá? Nesse caso, é a borda do morro, né? Todas as estruturas estão muito próximas da borda do morro, exatamente para ter essa característica que eu comentei antes de ser visto de longe, né? Então, em Campo Belo do Sul foi feito um mapeamento com LiDAR em várias outras regiões, e nós encontramos sítios como esses que estavam praticamente apagados no meio da lavoura de soja, coisas que a gente não encontraria caminhando ou fazendo entrevistas, tá? E que o sensor LiDAR nos permitiu encontrar.
Um desses sítios, inclusive, tem 180 metros de diâmetro. É um troço gigantesco que estava no meio da soja e a gente nunca encontraria se não fosse o uso do LiDAR, né? Aqui, imagens da escavação, então, do Abreu e Garcia. Aqui um detalhe, então, daquela topografia, né? Só o círculo e os 2 montículos. Na parte de cima, então, as plantas das escavações, né? Em azul, a escavação de 2014 e em vermelho a escavação de 2015. Observem aqui a estratigrafia, né? Tem aqui o corpo do montículo, então existem cremações no corpo do montículo e cremações abaixo da linha da superfície, então abaixo do montículo. Então, os cremados eles não estão só dentro do montículo, eles estão embaixo do montículo também. Eles foram sepultados antes do montículo ser construído? Não, o montículo foi construído, aí foi reescavado e foi depositado o morto ou a morta lá dentro do montículo depois dele ter sido construído. Ao que tudo indica, a praça inteira é construída antes do primeiro sepultado ser sepultado. Ao que tudo indica, ele é utilizado por gerações e gerações. Esse sítio, a data mais antiga dele é do ano 1450 e a data mais recente dele é do ano 1680. Então ele pega bem a transição, né, antes dos europeus chegarem e o momento da chegada dos europeus. Nesse lugar, em Santa Catarina, os primeiros que chegam são jesuítas, né, caminhando pelos planaltos, e depois os tropeiros vindo de São Paulo para pegar o gado que os jesuítas deixaram por ali, né, o gado das reduções, né? Então, ele é um sítio que sobrevive, né, a esse momento de transição. Esse pacote de imagens de baixo, então, na esquerda, é o montículo cortado, né, escavado em 2015, é uma trincheira de 5 metros de comprimento por 2 de largura, e aí tem as covas na parte de baixo dela, né, onde estavam esses pacotes de cremação, que naquele esquema da estratigrafia lá em cima são aqueles pontinhos vermelhos, abaixo da linha da superfície, tá? E aí nessas imagens aqui da direita, essas fotos menores, a condição que nós encontramos os ossos, praticamente esfarelados. A Priscila Alguin fez o doutorado dela baseado na Universidade de Teesside, em Durham, né, na Inglaterra, baseado nesses vestígios ósseos, né? E foi muito complicado de fazer uma identificação dos ossos, em primeiro lugar, né? E fazer uma contabilidade de quantos indivíduos eram. Se dentro de uma cova dessas, por exemplo, era somente uma pessoa sepultada, se eram mais de um, ou se eram diferentes eventos, né, de sepultamento. Foi bastante complicado para ela fazer isso. E em algumas dessas covas tem mais de uma pessoa, por exemplo. Não se conseguiu refinar coisas como se eram homens ou mulheres, nem idade, nada desse tipo de informação se conseguiu refinar em função do estado de conservação mesmo dos ossos cremados, né? Mas por si só, o elemento arquitetônico e simbólico que representa isso e a informação que a gente conseguiu construir, né, sobre esse tipo de cemitério é muito importante, mesmo que a gente não tenha conseguido chegar a esses refinos que às vezes preocupam muitas pessoas. Mas eram homens, eram mulheres, eram jovens, não eram jovens, né? Até chegar nesse tipo de dado, o caminho é bastante longo, né? Aqui são mais imagens das escavações lá, né? Aqui o pessoal trabalhando na trincheira no Anel, vejam que são diversas pessoas. Essas escavações eram sítios escola, eu lembro que o Juca nos ajudou a divulgar os sítios escolas no site dele, na época, né? Pessoas, estudantes, né, de arqueologia de diversas partes do Brasil participaram dessas escavações. Eram times de até 30 pessoas que ficavam em campo pelo menos 30 dias. Nós ficávamos uns 30 dias, teve campos que a gente ficou até 80 dias, uma loucura, né? Mas essas pessoas que iam voluntariamente para as escavações ficavam 15 dias, 20 dias, alguns ficavam uns 30 dias, né, se podiam, né? E então, foram grandes sessões de escavação que o Paisagens Dia do Sul promoveu aí em 2014, até 2017, que foram as grandes escavações essas. O povo ia, ficava acampado em barracas, a gente fazia realmente uma imersão arqueológica, né? Esses sítios estão em lugares isolados, né, em Santa Catarina.
Esse, propriamente dito, está a cidade de Lages, que é uma cidade mediana, ele fica mais de 1h30 de Lages. Existem outras localidades no meio do caminho, mas a maior cidade seria Lages, dá 1h30 daí. Então a gente ficava na fazenda o tempo todo, trabalhando e de sol a sol, aí, respirando arqueologia durante esse tempo todo com o povo da Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal de Sergipe, a galera da USP, galera da Federal do Paraná, galera daqui, da Federal de Pelotas, galera da FURG, gente que vinha da Inglaterra, da Universidade de Exeter, teve gente da China que veio escavar com a gente, Hong Kong, melhor dizendo, gente da Itália, gente da Alemanha, então era uma mistura de pessoas envolvidas aí nesses trabalhos de escavação.